Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 17ª semana, tá? E eu tô aqui pra gente fazer a nossa correção do capítulo 8, As Nações Emergentes da América Latina, que foi passada na 16ª semana. Então, número 1. Quais os nomes dos países considerados de industrialização tardia e emergente? México, Brasil e Argentina, tá? México, Brasil e Argentina. 2. Qual a finalidade dos imigrantes no Brasil no final do século XIX? Exercer a mão de obra. Haja vista que no final do século XIX acabou a escravidão, né? E os senhores feudais não queriam pagar os negros, escravos. E aí o que o Brasil fez? O Brasil, né, abriu as portas para que imigrantes viessem para cá, inclusive até japoneses. Na verdade, eles vieram para fazer a colheita da cana do café, tá? Então, foi exercer a mão de obra. 3. O que significa a sigla BRICS? Brasil, são sigla de países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles falam South África, por isso que é S, né? Mas aqui a gente fala África do Sul. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 4. Que país se destaca na BRICS? China. China hoje se destaca no cenário internacional, até por conta, né, das zonas econômicas especiais, né? Ela se destaca, né, por conta das grandes indústrias que ela tem no litoral. Então, todo o produto é made in China. Então, China que se destaca entre os países, tá, da BRICS. 5. Quais 5 grandes áreas naturais da Argentina? No livro eu falei 4, mas esqueci da Mesopotâmia, tá? É a Cordilheira dos Andes, os Chacos, Patagônia, Pampas e Mesopotâmia, tá? Então, é a Cordilheira dos Andes, Chaco, Patagônia, Pampas e a Mesopotâmia. 6. Explique o conflito dos argentinos e ingleses pelo pequeno arquipélago entre os dias 2 e 14 de junho de 1982. Bom, a Inglaterra e a Argentina partiram para o confronto armado pela posse das ilhas. Olha só, ponto. Entre 1820 a 1883. Esse território estava ocupado pelos argentinos, pelos quais foram expulsos pelos súditos da coroa inglesa, que passaram a ocupá-lo. No dia 2 de junho de 82, eles tiveram uma guerra mesmo, que foi do de 2 a 14 de junho. Essa disputa entre as Ilhas Malvinas, que os argentinos chamam, e os ingleses de Falkland. Quem ganhou foi quem? Os britânicos, né? Os ingleses. Então, hoje, né, essa ilha pertence à coroa inglesa e é chamada de Ilhas Falklands. Então, o que foi esse conflito? A Inglaterra e a Argentina partiram para o confronto armado pela posse dessas ilhas. Ponto. Entre 1820 a 1883, esse território, que é aquelas ilhas, esteve ocupado pelos argentinos, vírgula, os quais foram expulsos pelos súditos da coroa
inglesa, que passaram a ocupá-la, tá? Ponto. A disputa para os argentinos, Malvinas, era assim que eles chamam, e para os ingleses, Falkland. Então, essas ilhas, né, são chamadas de Ilhas Malvinas e pertencem à coroa britânica, tá? 7. Quais países do México aceitou ceder aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares? O Texas, Utah, Nevada e Califórnia. Agora, parte do Novo México e Colorado, tá? Ele vendeu uma parte. Então, foi vendido tudo. Texas, Utah e Califórnia. Agora, o Novo México e Colorado, ele vendeu só pela metade, tá? Não vendeu tudo, não, ok? Agora, vamos para o número 8. Quais os aspectos naturais do México? Eu tenho a costa oriental, também chamada de meseta ou planalto do México, e a costa ocidental. Então, eu tenho a costa oriental e a costa ocidental. 9. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Dividia o continente em duas porções. Uma a leste, sob o domínio português, e a outra a oeste, sob o domínio espanhol. Repetindo, dividia o continente em duas porções. Uma a leste, sob o domínio português, e a outra a oeste, sob o domínio espanhol. 10, a última. Qual o nome do tratado criado em 1990 com a finalidade de estabelecer fortes laços econômicos entre países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai? O nome do tratado é Tratado de Assunção, tá? Tratado de Assunção. Foi esse tratado que foi criado o Mercosul, tá? Beijo, meus amores. Ficam com Deus.